Olá, meus queridos alunos, muito boa noite para todos vocês. Bom, a nossa aula de hoje eu preparei naquele primeiro formato que nós estávamos trabalhando, né? Então, a edição eu gravei a aula, né? Deixei a aula gravada. Bom, em várias reuniões que nós tivemos, muitos alunos falaram que até preferem, tá? Que seja feito dessa forma, tá? Mas algumas aulas da gente nossa foram mais práticas, né? Eu preferi fazer a chamada de vídeo. E agora para essa aula eu retomei então o formato antigo de colocar então o vídeo à disposição para vocês, tá? Então vamos dar início, né? Bom, conforme também eu já havia dito, a gente vai começar então uma outra parte da ementa, tá? A gente encerrou o recrutamento e nós vamos agora começar, né, o processo aí de seleção de candidatos. E hoje nós vamos falar aí das etapas de triagem, tá? Das primeiras etapas de triagem, análise de currículos, tá? E testes que a gente pode aplicar para os candidatos que se inscreveram lá no recrutamento. Bom, então vamos lá, recrutamento e seleção. Então, terminada a fase do recrutamento, tendo a vaga sendo divulgada, tendo havido candidatos inscritos, tá? Inicia-se a fase de seleção. Então você fez tudo que você tinha que fazer lá no recrutamento, você divulgou, você escolheu os melhores meios para aquela vaga, você abriu o prazo de inscrição, tá? Você colocou lá essa inscrição esse por e-mail, ou se ia ser em algum site, enfim, você fez toda a parte do recrutamento, tá? Aí terminou o prazo de inscrição, tudo mais, fechou, então você viu lá que tinha candidatos suficientes inscritos, tá? Se é uma situação que ninguém se inscreveu para a vaga, você tem que fazer o recrutamento de novo, tá? Que a gente está considerando então que deu certo o recrutamento, tá? Não sabemos ainda se chegou onde tinha que chegar, né? A gente falou bastante do foco aí, né? Público-alvo do recrutamento. Isso a gente vai saber lá nas fases de triagem, tá? Mas se não chegou, você reabre o recrutamento de novo. Mas enfim, né? Então seguindo aqui, então agora a gente vai começar então a seleção. Tá? Então juntou lá esse grupo de pessoas, você vê aquele monte de gente, né, que se inscreveu para a vaga, e aí você vai começar então a selecionar. Essas primeiras etapas eu chamo de triagem, porque normalmente são muitas pessoas que se inscrevem para as vagas de emprego, tá? Normalmente são. E aí você então vai fazer uma triagem desses candidatos, aqueles que não tem nada a ver, né, com a vaga, que se inscreveram lá aleatoriamente. Esses daí você vai tirar, tá? Como que você faz isso? Então tem método, né? Você não vai simplesmente sair, corta lá os 50 últimos, né? Óbvio que você não vai fazer isso. Tá? Tem método. Às vezes a última pessoa que se inscreveu é quem você vai contratar, né? Então você não pode simplesmente ir lá e cortar aleatoriamente, tá? Então tem método para a gente fazer isso de forma correta. Você verifica então se são muitos candidatos inscritos. Você tem lá uma vaga, tá? Se inscreveram 200 candidatos. Nossa, são 200 candidatos para uma 200, 300 candidatos para uma vaga, um monte de gente. Dá o que seja 50 candidatos para uma vaga. Você vai entrevistar os 200, né, logo de cara? Claro que não, tá? Principalmente se for uma vaga só, né? Fica difícil, como você vai entrevistar esse monte de gente, né? Então fica muito inviável, tá? Inviável. Então, antes de você fazer as entrevistas, você faz então algumas etapas aí, tá? Para dar literalmente uma peneirada aí. Você vai passando a peneira, né? Até sobrar então uma quantidade suficiente de gente que dá para você entrevistar, tá? Então é um serviço humanamente impossível se entrevistar por vaga, né? 100, 200 candidatos, tá? Fica inviável. Bom, inviável. Então vamos lá, né? Como que a gente pode fazer então essas triagens, essa etapa aí de triagem? Bom, você pode começar a triagem com uma análise de currículos, tá? Então você vai lá analisar então os currículos das pessoas que se inscreveram. Tá? Então você tem lá já os requisitos obrigatórios, tá? Você já definiu isso lá atrás. Aí você vai ver então do pessoal que se inscreveu para a vaga de emprego, tá? Quem que tem os requisitos obrigatórios, quem não tem. Aí quem não tem os requisitos você já corta, tá? Você já tira. Então você vai analisando lá os currículos
viu que a pessoa não tem nada a ver com aquela área, então você já tira o sujeito. Tá? Então é uma área para engenharia, necessário, né? Ensino superior em engenharia, em algum tipo de engenharia. Aí escreve lá a pessoa que tem direito, escreve lá a pessoa que tem ciências contábeis, não tem nada a ver com a engenharia. Tá? Então você já corta o sujeito, ou ao contrário, não tem ensino superior e requisito obrigatório de ensino superior, então você já corta todo mundo. Aquilo que eu falei, né? Quem tem lá o software implantado, né, digitalmente no computador, isso é mais fácil. Então você já vai selecionando os filtros, tá? Aqui estão os filtros. Eu esqueci que eu tinha. Eu esqueci de usar esse apontador aqui, essa luzinha. Então quem já tem o software implantado no computador, tá? Então você usa o filtro. Tá? Agora quem recebeu o currículo por e-mail, quem recebeu o currículo no balcão, impresso, aí não tem jeito de usar filtro, aí você tem que fazer manualmente mesmo, vai folheando lá currículo por currículo, tá? Quem usou aquelas plataformas lá do Vagas, né? Também o site proporciona filtros para te ajudar aqui nessa primeira etapa de triagem, tá? Então facilita seu trabalho. Agora, se não tem, tá? Aí realmente você tem que ir lá olhar, então um por um, tá? E ver. Tá? Quem tem requisitos obrigatórios, quem não tem. Bom, ensino superior é um requisito obrigatório, né? Não vou repetir de novo todas as aulas de recrutamento e análise de cargo que nós tivemos. Então, a experiência, tudo que você pediu lá como requisito obrigatório. Então vamos lá, né, gente? O que chama então a atenção pra gente que vai olhar um currículo? Poxa, você tem lá 200 currículos, você lê muito currículo, dá com pau, né? Muito currículo. Bom, a estrutura, né, de um currículo normalmente é essa daqui, tá? Que eu estou passando para vocês. Normalmente é isso. Então você pega lá o currículo do sujeito. Então vem lá os dados pessoais. Tá? Não é documento, realmente documento a pessoa não coloca no currículo, né? Porque você nunca sabe onde vai parar esse currículo. Aí dados pessoais, geralmente o nome, né? Idade, data de nascimento, a cidade onde mora e, claro, um meio de contato, tá? Aí passam em vocês. Eu já peguei muito currículo que não tinha lá nenhum meio de contato, não tinha um telefone, não tinha endereço, não tinha um e-mail, não tinha um nada. Como que a gente vai entrar em contato com esse candidato? Tá? Então tem isso também. Tá? Tem gente que simplesmente esquece de pôr no currículo, tá, um meio de contato. Aí você quer selecionar a pessoa, você não consegue entrar em contato com o cidadão. Tá? Então tem gente que esquece de pôr isso. Gente, a gente vê de tudo, viu? Bom, pois bem, dados pessoais que eu não coloquei, né? Mas põe sexo, né? Masculino, feminino. Resumo das experiências profissionais. Tá? Então você coloca lá o cargo que você ocupou, tá? O local, né? Normalmente que o local é a empresa onde você desenvolveu, né? Essa função. E a duração, tá? E a duração que dá para fazer alguns recortes, né? Dá para fazer que já trocar uma ideia com vocês aqui com relação a essas experiências profissionais. Experiências profissionais demais do currículo chama a gente a atenção a alguns pontos. Tá? Aí você vai olhar lá então, o currículo da pessoa. Tem lá, o sujeito tem 25 anos, tá, já passou por 10 empresas. Fala, meu Deus do céu, né? Então você olha umas coisas dessa, acho que não, tudo bem, estou exagerando, né? Não seja de 10, né? Seja de 5, 6. O que você entende disso? Aí você olha lá então no currículo da pessoa, duração. Ficou 1 mês na empresa tal, 2 meses na empresa tal. A empresa que ficou mais tempo ficou 1 ano. Tá? Então já soa aí uma coisa para você. Então ele pôs aquilo com o intuito de mostrar que ele tem experiência. Tá? Mas na verdade ele está mostrando aí que ele não para em serviço nenhum, né, gente? Não para em emprego. A não ser que você olhe lá na evolução lá cronológica, né, nas datas lá, que bata, que coincida. Por exemplo, ele saiu do emprego e já entrou no outro.
tá? Mas aí você olha, por exemplo, de um emprego para outro, ele ficou um período de 4, 5 meses desempregado. Geralmente são 3 meses que é o seguro-desemprego, né? Aí também já é uma coisa. Se a pessoa saiu do emprego para entrar no outro, tá, pode demonstrar aí um interesse em crescimento profissional. Tá? Então a pessoa está procurando aí se desenvolver. Mas se ficou desempregado, né? Então aí não é que ele saiu do emprego, ou ele é uma pessoa meio rebelde, né? Que de uma hora para outra vira as costas e vai embora, ou tem algum problema aí com esse candidato, já começa a soar aí um tom de alerta, tá? Para as experiências profissionais dessa pessoa. Agora você vai lá, ficou 1 ano, 2 anos, tá? Beleza. Você é uma pessoa, né, de 40 anos, né? Tem a pessoa, aí tem lá 10 empregos, né? Tudo bem, uma pessoa de 40 anos, ficou um tempo razoável em cada emprego, né? Então tudo bem. Aí traz lá a formação do candidato, tá? Então vamos lá, ensino superior, tá? Ou seu ensino fundamental, ensino médio, traz a escolaridade, tá? Formou em quê? Né? Tem algum curso técnico? Então eu fiz técnico de recursos humanos na Paula Souza, tá? Então você vai pôr isso lá no seu currículo, tá bom? Informações adicionais, tá? Então aceita viajar pela empresa. Então às vezes você está mandando um currículo para uma empresa que não é na sua cidade, tá? Aí é interessante, então nesse caso você já colocar lá no currículo que você aceita viajar pela empresa. Desculpe, viajar pela empresa, por exemplo, num caso assim, se fosse um vendedor, tá? Uma pessoa que trabalha com vendas, ou uma pessoa que trabalha com auditoria, uma pessoa que tem que ficar viajando, tá? Pela empresa. Ou disponibilidade de mudar de cidade, tá? Então às vezes eu moro aqui em Barretos, eu estou procurando uma vaga de emprego lá em Ribeirão. A pessoa que vai ver, nossa, mas esse aqui é de Barretos, né? Vai vir trabalhar aqui em Ribeirão. Então você coloca lá que você tem disponibilidade para residir em Ribeirão, tá? Para a pessoa saber que então você viu que o local de atuação é em outra cidade, tá? Você está ligado nisso, que você tem meios de então se mudar para lá se você for contratado. Olha, deve ser visualmente atrativo, tá? Muito cuidado com foto, por exemplo, tá, gente? Alguns nem tem, tá? E até acho melhor que não tenha foto, tá? Porque a não ser que você seja modelo, aí tudo bem, põe a sua foto lá, tá? Mas o contrário, pensa bem, tá? Se vai pôr foto, se não vai pôr foto. Eu tenho algumas fotos que vêm, parece aquelas fotos igual põe em túmulo, sabe? O cara, umas fotos meio esquisitas. Ou então é umas fotos despojadas demais, tá? Então uma vez eu peguei um currículo que tinha uma foto lá, o cidadão estava com uma camiseta cavada, tá? Uma camiseta cavada e ainda fazendo pose para foto. Eu achei muito estranho, tá? Então não é uma vaga para isso, tá? Então quer pôr foto? Põe, não põe muito sério demais, tá? Porque não tem necessidade disso. Mas também não põe despojado demais, tá? Lembra que aquilo ali é profissional, tá? Então cuidado aí com essa questão de foto, tá? Pode ser às vezes um tiro no pé e é uma coisa que na maioria das vezes não é requisito para vaga, tá? Qual que é o requisito para vaga? Aparência física da pessoa, tá? Se for para modelo, tudo bem, voga. Agora, se não for, não voga, tá? Então toma muito cuidado com esse negócio de foto. Currículos bem elaborados, tá? Eu já vi currículos aí fantásticos, dá vontade de você pôr no quadro o currículo da pessoa. Criativo, tá? Então coloca lá, por exemplo, línguas e idiomas, né? Línguas estrangeiras, desculpem. Em vez de colocar lá fluente, né? Então põe lá as estrelinhas lá põe 5 estrelas, 4 estrelas. Entendeu? Então já vi muito isso, tá? Põe avançado, médio, faz um gráfico. Já vi gente que faz arte para currículo, tá? Fica lindo, tá? Trabalha bem aí o layout, tá? A apresentação visual do currículo chama realmente a atenção, tá? Já vi umas coisas bem diferentes aí,
que chama realmente atenção. Na hora que você está folheando lá 200, né, parece um que está diferente, você te prende ali a atenção. Você fala, nossa, deixa eu ver isso aqui, como é que é isso aqui? Tá? Eu estou dando dica para vocês montar o currículo de vocês, né? Mas a gente que como é recrutador, a gente olha essas coisas, tá? Então tem que falar disso em sala de aula. Aí você já aproveita para tomar dica aí pro currículo de vocês. Tomar cuidado com o excesso de informação desnecessárias. Tá lá com 200 currículos para você analisar. Aí vem aquele currículo de 2, 3 páginas, tá? Ninguém para ler tudo isso não, tá? Põe as informações mais importantes logo no começo, tá? E as menos importantes deixa para o final, porque às vezes a pessoa não vai ter tempo de ler tudo. Tá? Informações desnecessárias não coloca. Participou do grêmio estudantil da escola. Tá? Não tem necessidade de você pôr isso no currículo. Assistiu palestra, assistiu isso, assistiu aquilo. Não tem necessidade de pôr isso no currículo. Fez um curso você põe no currículo. Tá? Mas tem coisas, tá, que só para encher linguiça ali no currículo não é legal, não. Tá? Melhor que seja um currículo sucinto, tá? Que pelo menos você tem certeza que a pessoa vai ler, tá, o seu currículo. Tá? Senão a pessoa não perde tempo em ler, não. A não ser que seja um currículo muito visualmente atrativo. Tá? Você vê que tem poucas informações ali, mas ele deu mais de uma página porque ele fez um layout, pôs lá um cabeçalho, um rodapé, fez uma moldura, tá? Mas as informações estão ali sucintas, tá? Aquilo que realmente interessa saber. Aí o resto a pessoa vai perguntar na fase da entrevista, tá? Então muito cuidado com isso. Bom, alguns currículos, tá, são específicos para algumas áreas, tá? Eu coloquei aqui 2 exemplos. Então nós, os professores, nós temos esse currículo aqui, que é o currículo Lattes, tá? O currículo anterior que nós estávamos vendo era o currículo Vitae, né? Eu esqueci de falar isso, né? Então lá no slide anterior, que agora eu não posso voltar, senão ele vai sobrepor a gravação. Lá no slide anterior eu pus lá, currículo Vitae, né? Pus lá resumé, tá? Resumé acho que é em francês, tá? Mas quer dizer tudo currículo. É o mesmo tipo de currículo, aqueles nomes lá. São sinônimos, tá? Agora esse daqui, currículo Lattes, ele é específico, tá? Para docentes. Então, professores que usam esse tipo de currículo aqui, tá? Ele não é sucinto, viu? Ele costuma ser bem extenso. Então, os professores colocam tudo quanto é tipo de coisa que eles fizeram lá nesse currículo. Tá? Então, participou de banca, põe lá a banca que ele participou. Orientou alunos, põe lá os trabalhos que ele orientou, todos. Tá? Fez curso, põe lá os cursos que ele apresentou. Deu aula, põe lá a disciplina que ele deu a aula. Então, esse aqui geralmente ele é bem detalhado. E tem também o currículo Lattes documentado, que além de vir então o currículo, você tem que anexar lá um xerox de todos os seus diplomas e certificados, tá, que você fez. Eu já vi currículo Lattes documentados também com artigo. Então, professores que escrevem artigo, põem lá no currículo Lattes que escreveu o artigo, publicou na revista tal, no ano tal, e põe também um artigo impresso lá. Tá? Participou de banca, participou de congresso, tem tudo nesse currículo lá. Tá? É longe de ser sucinto. Tá? Normalmente os professores põem tudo lá, tá? Mas isso é específico aqui para a área da carreira de docentes. Muito difícil você entregar um currículo Lattes para apertar qualquer outro tipo de cargo, porque não tem interesse a pessoa a ver isso, tá? Vai ver lá que você orientou tantos trabalhos, né, de alunos. Então é específico aqui para a área aqui nossa dos professores. Nós temos também os portfólios. Tá? Os portfólios, gente, é mais para a área de design, mais para a área de moda, para quem trabalha com projetos, tá? Por exemplo, projetos de arquitetura ou áreas mais artísticas que demandam criatividade. Então, ele nada mais é do que um currículo ilustrado com as fotos dos principais trabalhos. Tá? Então, o que voga, por exemplo, a criatividade ela é um soft skills, né? A gente já falou disso.
Então, o que envolve um currículo desse? Resolve muito a pessoa, você vê lá que a pessoa tem formação de design na faculdade tal, tá? Mas se é a criatividade, então tem que provar que aquela pessoa é criativa. Aí faz então um portfólio, traz lá as informações principais da pessoa, né, que fez o portfólio, e traz também alguns trabalhos que a pessoa desempenhou. Põe lá a foto, ilustra, tá, o currículo. Aquilo vira então um portfólio, tá? Mas é para algumas áreas, tá? Vai fazer um portfólio para uma pessoa que é analista financeiro, então não tem o que ela pôr foto do que lá naquilo, né? Não é foto 3x4 aqui não, gente, é foto dos trabalhos, tá? Então eu sou lá designer de produtos, coloco lá os produtos que eu desenvolvi, tá? A pessoa é designer de marketing, tá? Faz campanha aí para marketing. Põe lá então os flyers que fez, tá? As artes, tudo mais. Mesma coisa, pessoal da moda, tá? Pessoal das áreas aí artísticas. Então é um currículo mais ilustrado, tá? Que a gente chama aí de portfólio, tá? Eu já vi alguns portfólios que são realmente, você tem que tomar cuidado para você não babar em cima deles, de tão bem elaborados que são. O pessoal capricha mesmo, tá? Principalmente se a pessoa que é designer, né? Então você vai contratar um designer para desenvolver o marketing da sua empresa, tá? O marketing lá em mídias sociais ou marketing escrito. Então o currículo dessa pessoa tem que ser um currículo que já demonstra, né, a habilidade daquela pessoa em fazer isso. Tá? Então realmente o pessoal capricha mesmo, tá? É tipo aí a assinatura aí do profissional, tá? Nesse caso o currículo, extremamente competitivos, tá? Bom, depois que você fez essa pré-triagem, né, pré-triagem aí com os currículos, professor, ainda assim sobrou muita gente, né? Então tinha lá 200, tá? E a gente fez lá o currículo, a gente tirou 50 ou tirou 100, tá? Então ainda sobrou muita gente. Ou o contrário, né? Você precisa fazer isso. Então você vai e faz testes de múltipla escolha, tá? Ou então testes dissertativos, tá? Professor, vai fazer uma prova para os candidatos? Isso, exatamente isso. Vai fazer uma prova, tá, para os candidatos. Então, assim, doce ironia, né? Então, você está na escola, aí você tem que estudar para as provas, você tem que fazer trabalho, você tem que apresentar, tudo mais, para você poder passar de ano, colar grau e tudo mais. Aí você vai para o mundo profissional, né? Vai procurar emprego, aí você descobre que lá também você tem que fazer prova. Eu não era só na escola, então você tem que continuar fazendo prova. Enfim, né? Para quem acha que a prova é só na escola, ele descobre que vai fazer prova na empresa também, tá? Então tem muito, ok? Alguns casos realmente é necessário você fazer essa fase, tá? No processo de seleção. Esses são cargos que demandam realmente que a pessoa tenha que saber, tá? Então tem que realmente aferir se a pessoa sabe ou não sabe, tá? Então, por exemplo, se é uma pessoa que vai trabalhar com atendimento, tá? Vai entender por e-mail, vai entender por telefone, então essa pessoa tem que saber falar o português corretamente, tá? A pessoa trabalhando na área de atendimento fala tudo errado, então você vai aplicar um teste de língua portuguesa, tá? Para essa pessoa. Então realmente você tem que saber se a pessoa já que poderia fazer isso na parte de seleção, tá? Então o candidato abriu a boca para falar, começou a falar tudo errado, nossa, a pessoa não sabe falar português. Agora se a pessoa vai trabalhar com e-mail, né? Então é escrita, vai vir então se a pessoa sabe escrever. Então alguns casos é realmente uma fase de seleção, outros é uma fase mais de triagem. Então ainda sobraram muitos candidatos, você tem que triar mais, tá? Então você vai e aplica então uma prova para esses candidatos. Não preciso nem dizer que lá na minha empresa, quando tem, geralmente sou eu que aplico, né? Porque além de eu ser professor, eu trabalho, às vezes fico aplicando prova em concurso. Aí geralmente sou eu que vou lá aplicar a prova para esses candidatos. Professor, que tipo de perguntas a gente faz?
Então, olha, perguntas de conhecimentos gerais, tá? Conhecimentos específicos. Então, você está contratando lá uma pessoa trabalhando no RH. Você vai perguntar, então, conhecimentos específicos de recursos humanos. Uma pessoa que vai trabalhar na área financeira vai, então, fazer perguntas sobre sobre sistema financeiro, sobre banco, sobre contabilidade, tá? Vai então perguntar coisas específicas da área. Ou então você pergunta de informática, você pergunta de português, matemática ou redação, tá? Então às vezes você vai aplicar só a redação, às vezes você vai dar a prova de testes, múltipla escolha, para o candidato assinalar a alternativa certa ou errada, né? E vai aplicar também a redação. Normalmente possui uma nota de corte e faça um índice dos melhores classificados, tá? Então, não atingiu a pontuação mínima, aí você corta a pessoa, tá? Porque a pessoa não participa mais do processo de seleção. E para os que passaram, tá? Então você monta aí um ranking dos melhores, né? Os que tiveram a pontuação mais alta, tá? Então, gente, vai muito aí da vaga, tá? Vai muito. Vocês vão ver que eu vou passar várias ferramentas para vocês fazerem seleção, tá? Mas vocês vão usar de acordo com a vaga que vocês estão lidando, tá? Com as vagas que você está tentando preencher, com a quantidade de pessoas inscritas na vaga, tá? Então, por exemplo, às vezes posso entrar lá 2 pessoas no processo de recrutamento, no recrutamento, só que mesmo assim você tem que fazer essa parte aqui porque é importante, tá lá, você então julgou que é necessário se aferir então os conhecimentos, comprovar se a pessoa realmente possui os conhecimentos, além de se analisar lá no currículo, presumindo que não é um currículo falso, igual esse que nós estamos vendo aí nas mídias, né, sociais. Então, que a pessoa realmente é formada naquilo que realmente sabe, né? Então, você vai lá constatar que a pessoa realmente sabe mesmo. Aí você vai lá, então, e testa os hard skills da pessoa, tá? Os conhecimentos técnicos. E você vai lá e faz a prova. Ou se tem muita gente ainda para você selecionar, aí você vai, então, essa aqui é uma ferramenta ótima. Pode ser em grupo, tá? Ou individual. Então, você põe lá as 30, 50 pessoas na sala, você já aplica a prova para todo mundo ao mesmo tempo, tá? E depois você vai corrigir aquilo lá, vai ver a nota das pessoas. Hoje em dia, como está tudo à distância, tá? Você pode fazer isso daqui, por exemplo, no Forms. Igualzinho que eu faço com vocês, você manda lá o link para o candidato responder. E aí pede para ele abre uma chamada de vídeo para ele, né? Para ver se não tem ninguém do lado falando as respostas. Mesmo assim, você não sabe se você vai consultar ou não, né? Na internet. Mas, né? Melhor mesmo é o presencial. Nesse caso aqui, se você realmente não quer que a pessoa colhe, tá? Quando eu vou aplicar, eu mando até desligar o celular, guardar, né? Põe o tempo mínimo, o tempo máximo de resposta para responder. Então, eu faço bem certinho quando eu vou aplicar essas provas. E vocês deram sorte, hein? Que tá sendo tudo online. Geralmente eu sou bem criterioso mesmo pra olhar a prova, viu? Nossa, eu tenho uma experiência com isso, eu aplico até Enem, viu, gente? Vocês livraram de uma. Bom, continuando aqui os nossos testes de múltipla escolha. Então é necessário delimitar o tempo, tá? Para a pessoa saber que você não vai ficar o resto da vida esperando, né? A pessoa concluir. E algumas regras, então já falei, se não pode usar celular, se pode ou não pode usar calculador. Então você tem que falar para os candidatos. Alguns sites de anúncio de vaga possuem já esse recurso, tá? Na fase de recrutamento. Então é aquilo que eu falei para vocês que o Vagas faz. Então você põe lá que você quer que a pessoa responda ao teste de português. Eu acho que até o próprio Vagas que tem as perguntas já formuladas, que ele monta aleatoriamente a prova para os candidatos. Aí a pessoa já responde aquilo direto no site e o site já manda a pontuação para o anunciante da vaga, tá? Então, junto com o cadastro da pessoa de inscrição, vai também a pontuação que aquela pessoa tirou nesse teste aí que a empresa selecionou lá, que é obrigatório, que queria que o Vagas fizesse para ela, tá? Então, já economiza
otimiza aí um tempo na hora de você fazer essas etapas de triagem aí da seleção de candidatos. Olha, tem também exames práticos. Então vamos lá, o que é um exame prático? Tá, então na outra provinha lá era uma coisa de múltipla escolha que você ia assinalar lá a resposta certa, então você ia fazer lá uma redação, tá, ou era uma pergunta dissertativa, então não era uma pergunta de teste, pergunta que o candidato tinha que escrever lá. Agora tem também coisas que tem que fazer na prática, tá? Então a pessoa por lá que estão em Word, Excel avançado. Aí você então dá um computador, leva a pessoa num laboratório de informática, onde tem um computador, tá? Ou você monta lá um computador para a pessoa fazer a prova, e fala então para o candidato lá fazer a prova. Passa lá uma atividade para fazer no Word, no Excel, ou no PowerPoint, ou no AutoCAD, enfim, no que você quiser. Manda lá a pessoa fazer. Ou então a habilidade, tá, com máquina, então a pessoa falou que sabe manusear determinado tipo de máquina ou equipamento. Tá, um torno, por exemplo, um torneiro mecânico, tá, e você manda fazer então uma peça lá no torno. Ou então teste de condicionamento físico, tá? Então às vezes é um trabalho lá braçal, tá? Então você vê lá se o candidato vai realmente dar conta de fazer. E aqui tem uma ressalva, tá? Então se envolver algum tipo de risco, como manejar maquinários ou veículos, então recomendo-se fazer após a entrevista. Tá? Porque você vai dar o carro na mão do sujeito, né? Você vai lá dar uma máquina, às vezes cara na mão do sujeito, desculpem, do candidato, né? E aí às vezes ele pode gerar algum, né, gente, dar um problema lá muito grande, o cara vai bater esse carro aí, né? Então se envolver algum tipo de risco, então antes de você aplicar esses exames práticos, tá? Você faz então a entrevista geralmente com um psicólogo para ver se aquela pessoa realmente está falando a verdade, entendeu? Tá? Uma certeza maior, tá? Antes de você dar o carro para a pessoa dirigir, tá? Bom, a gente quase não falou dele, mas ele é muito importante, tá? O gestor da área, gente, é a pessoa que pediu aí para você contratar essa pessoa, tá? Então, o gestor que faz a solicitação de contratação tem um papel importante na escolha final do candidato. Por que eu pus escolha final do candidato? Porque o gestor da área que está contratando, ele tem as funções que são as tarefas dele, do cargo dele para ele fazer. Então, ele não tem muito tempo para destinar aí esse processo de recrutamento e seleção. Então você vai fazer a maior parte do trabalho é o RH que faz. Mas ele tem um papel aí decisivo na escolha final do candidato. Então nesse exemplo que eu passei que teve 200 candidatos inscritos, então não adianta você dar os 200 currículos para o gestor analisar, porque não vai analisar. Você vai chegar lá com uma pilha de papel na mão, vai entregar a pilha e vai ficar olhando para sua cara, tipo, o que você quer que eu faça com esse monte de coisa, né? Então você manda lá quem passou, tá? Que depois que você tirou lá todo mundo que não tinha nada a ver com a vaga, tá? Que não cumpriu os requisitos obrigatórios. Depois que você aplicou esses testes aí, se for o caso de você aplicar esses testes ou não, aí você manda então esses candidatos já pré-selecionados para o gestor da área ver quem são, tá? Quem que você então selecionou ali, quem se entrevistou pela vaga, qual foi a pontuação dessas pessoas nesse teste que você aplicou. E aí então você vai fazer de novo uma outra peneira, aí o gestor da área vai passar outra peneira ali, aí vai então selecionar os candidatos que vão participar das entrevistas. Tá? As entrevistas geralmente, gente, demora um pouquinho, né? Você tem que estar ali presencial, tá? Então não é uma coisa que você vai encaixando aí no seu horário, tá? Então você tem que marcar realmente um horário com as pessoas. Encaixando no horário, eu digo assim, de tarefa em tarefa. Você vai dando seu jeitinho ali. Então a entrevista não tem jeito, você tem que marcar o horário com a pessoa, tá? E você tem que estar ali então disponível para atender essa pessoa no horário marcado, de preferência, né? É chato quando atrasa entrevistas, o candidato fica ali esperando. É chato, passa uma má impressão da empresa,
tá? Que a empresa é desorganizada. Então, mesmo que vocês tenham marcado entrevista, né, que a pessoa esteja precisando de emprego, mas sejam pontuais, né? Cumpra aí com o que vocês combinaram. Bom, gente, eu acho que esse aqui era o último slide, tá? Nas próximas aulas vamos falar sobre as entrevistas, tá? A gente vai continuar falando das entrevistas, tá bom? Como que a gente faz as entrevistas, quais tipos de entrevistas que tem, tá? O que é legal você falar numa entrevista aqui que não é, tá? Então a gente vai continuar aí para as próximas aulas, a gente vai entrar aí nessa fase de entrevista, tá ok? Realmente acabou. Então, tudo bem, gente. Então, tenha uma ótima noite, bons estudos para vocês. Tá? Precisando, vocês me chamem no chat. A atividade eu já passei ontem, tá? Fica então aquela mesma. Não vou passar outra atividade hoje. Vocês façam, caprichem nessa atividade que eu passei ontem, tá? Que é a nossa prova, tá? Depois eu vou passar ainda uma outra provinha para vocês, uma outra atividade valendo nota, que ainda não sei como vai ser, tá? Mas eu tenho que passar 2 menções, tá? Para a turma aliás, todos os nossos professores têm que enviar 2 menções por turma, tá bom? Por componente. Então, uma ótima noite. Tchau, tchau, gente.